Bem, nosso estudo de hoje é a lição 13 do livro Vida e Sexo, Tédio no Lar. Pergunta: uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados frequentemente, só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é além disso que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Resposta: não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quanto não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la, tanto assim que, em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama, e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera é a do corpo. Daí vem muitas vezes que o que julgavam amar-se com eterno amor passa a odiar-se desde que a ilusão se desfaça. Questão 939 do Livro dos Espíritos. Entre muitos pares de criaturas enleadas nos ajustes do coração, o tédio reponta, lembrando ácido inesperado, azedando a vida em comum. Algumas vezes é o parceiro que se arroja na indiferença, de outras é a parceira que se entrega à secura ou relaxamento. Então, logo surjam semelhantes pragas na lavoura doméstica, é razoável que se faça judiciosa autoanálise de lado a lado, a fim de que o parasito destruidor da felicidade seja erradicado completamente. Quando o homem e a mulher se confiam um ao outro pelos vínculos sexuais, essa rendição é tão absoluta que passam praticamente a viver numa simbiose de força, qual se as duas almas habitassem no só corpo. No ligamento afetivo, ambas recordam o cérebro e o coração, vibrando em sintonia numa existência indivisa. Compreensível que se um dos companheiros, ou mesmo ambos, esmorecem na indiferença sem cogitarem da responsabilidade que abraçaram um perante o outro, é a morte da união que sobrevém inevitável com os resultados infelizes de que se fará seguir indiscutivelmente. Verificada a presença do tédio, é imperioso ausculte cada um deles o próprio íntimo, de modo a saber se o desequilíbrio estará enraizado nos desregramentos poligâmicos, que nos marcaram a individualidade em existências pretéritas a fim de corrigir-se, em salvadora dieta emotiva, a compulsão que, porventura, os arraste ainda para a fome de prazeres inúteis. A sexualidade no casal existe, sobretudo, em função de alimento magnético entre os dois corações que se integram um no outro, e daí procede a necessidade de vigilância para que a harmonia não se perca nesse circuito de forças. Noutros lances da experiência, observarão parceiro ou parceira, conforme o caso, que a influência de alguém lhes atinge o âmago do ser, incitando-os a ligações sexuais diferentes. É o pretérito que volta apresentando de novo aquelas mesmas criaturas com quem talvez tenhamos enveredado no labirinto de experiências francamente infelizes. Carregam consigo os mesmos ingredientes de sedução com que nos arredaram de obrigações assumidas, sugerindo-nos o retorno a processos de vida incompatíveis com o nosso dever e tentando deslocar-nos a mente dos alicerces do equilíbrio que o tempo nos restaurou. Seja qual for o motivo em que o tédio se fundamente, recorram os companheiros humanizados em mútua associação no lar ao apoio recíproco mais profundo e mais intensivo. Com isso estarão em justa defesa da harmonia íntima, sem castigar o próprio corpo, e reeducar-se-ão sem hostilizar os que porventura lhe demonstram afeto, mas acolhendo-os não mais na condição de cúmplices das aventuras deprimentes a que se renderam outrora, e sim por irmãos queridos com quem podemos fundir-nos em espírito no mais alto amor espiritual. É interessante quando Emmanuel, quando os espíritos vão falar sobre esse assunto, e que eles estão sempre falando de, usando assim termos bem pejorativos mesmo, né? Quando vai falar assim, por exemplo,
prazer que foi ofensivo, que foi parasita, que fez mal, quando a gente tem ligações poligâmicas. Mas esse tema tédio no lar é um tema que o tempo é muito curto para a gente tratar aqui nesse assunto, mas nesse estudo nosso aqui. Mas a gente começa a recorrer ao seguinte: se a gente fosse encontrar um manual do obsessor, olha bem, manual do obsessor, para acabar com o relacionamento de alguém, dependendo da idade do casal. Se tiver naquela idade, entre os 20 e os 30, entre os 30 e os 40, ataquem a vida sexual do casal e a chance de ter sucesso será muito grande. Então, quando começa a esfriar um ou outro e deixar o outro cônjuge, que está, como diz o Emmanuel aqui, já estava acostumado naquela complementação de forças magnéticas, mente e coração, através do ato sexual, e de repente começa a se ver privado disso, os convites extraconjugais começam a chegar na sociedade moderna. E olha que o Emmanuel escreveu esse livro numa época em que não se tinha essa facilidade sexual toda que tem hoje. Quando esses convites começam a chegar, eu conheço pessoas que simplesmente resistiram, eu conheço pessoas que se permitiram uma vez, se arrependeram profundamente e voltaram correndo para o relacionamento, e conheço pessoas que entraram numa aventura que fatalmente acabou com a vida, com a família, em primeiro lugar, ou então com a vida psicológica, a harmonia que a pessoa trazia por dentro. Porque você começa a se ligar a várias mentes, a várias energias diferentes, e aquilo vai trazer um certo desequilíbrio, sim. Desequilíbrio que lá na frente a gente vai conseguir entender melhor, mas a gente já percebe uma mudança sensível na geração que está hoje. É porque normalmente aquilo que choca, que agride a gente, chama mais atenção através das mídias sociais, não só da imprensa agora, das mídias, principalmente das mídias sociais também. Mas a gente percebe na maioria dos jovens que os jovens já estão tendo uma visão diferente, eles já não sentem esse prazer de falar de sexo de maneira vulgar, né? Eles já estão tendo uma compenetração maior. Pelo menos eu percebo nos jovens a que eu tenho acesso e que eu tenho a oportunidade de conviver e perceber, né, e prestar atenção nos detalhes. Não só no meio espírita, como nos meios religiosos também, que eu conheço aqui. Mas a gente vai percebendo o seguinte, que Emmanuel vem trazendo a informação também de que é o pretérito que volta, que na verdade a gente vai olhar para trás, e quanto mais a gente olhar para trás, a gente vai ter a sensação de uma vida totalmente poligâmica, porque basta ver o que acontece no mundo animal. Então a gente está saindo do mundo animal, teve a transformação para o espírito, do princípio inteligente para o espírito. E a gente começa a entender que para aprender o amor de verdade precisa de relações monogâmicas. E é doloroso o processo, mas o processo vai acontecer com todos. Eu me lembro, por exemplo, né, de um livro chamado Entre o Azul e o Rosa, escrito pelo companheiro Gibson Basta, e que um dos capítulos ele foi muito feliz quando ele traçou o caminho evolutivo nosso com relação ao impulso sexual. Ele diz que na origem nós estamos igual o maníaco sexual. Bate a libido e você quer satisfazer a libido de qualquer maneira, de maneira inconsiderada mesmo. Num segundo momento, ele bota 6 degraus. Tá? No segundo degrau ele coloca que a nossa função é Dom Juan, você quer conquistar as pessoas e nesse momento é capaz até de cometer ainda violência sexual. Num terceiro momento a gente chega no marido infiel ou esposa infiel, aquele que já consegue constituir uma família, mas ainda não resiste aos convites extraconjugais. Num quarto momento, isso você vai evoluindo enquanto espírito, você chega ao marido fiel, esposa fiel. Eu não deixo de ter as minhas tentações, mas sublimo, eu não me permito entrar nesse caminho. Em quinto, ele fala em Francisco de Assis, quando chega ao ponto que ele com Clara nem precisava mais da comunhão sexual, já estavam tão ligados entre si. E o sexto é Jesus, né? Mas a gente vai analisando essas etapas e vai buscando agora nesse momento identificar o que está trazendo tédio no lar e
vai tomando iniciativa com relação a gente, porque a gente não consegue mudar os outros, só consegue mudar a gente mesmo. O que está trazendo esse tédio para ficar o tempo todo ali trazendo o remédio do Evangelho e tentando sanar esses problemas. Mas lembrando que a influência espiritual está o tempo todo junto com a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.